Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal Dialetizando e o tema de hoje é: o que podemos esperar dessa crise causada pela pandemia do coronavírus? Antes que esse vídeo comece, não esquece de dar aquele clique para deixar a sua curtida, compartilhar esse vídeo com os amigos e com as amigas, deixe também o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal Dialetizando para dar aquela força contra a mídia reacionária nas redes sociais. Vamos embora? A crise do sistema capitalista que aí está, ela não foi necessariamente causada pelo coronavírus, mas o coronavírus, digamos que ele tenha acelerado, tenha agitado, tenha provocado a aceleração de alguns elementos que estavam presentes nessa crise estrutural e global do sistema capitalista. Portanto, não se trata de futurologia, que fique bem claro. O primeiro deles é: uma pergunta que a gente deve se fazer é: até que ponto a crise da epidemia do coronavírus, causada pela epidemia do coronavírus, enfraqueceu o governo Bolsonaro? Em que nível se deu esse enfraquecimento? Como é que a gente pode aproveitar, do ponto de vista tático e também estratégico, esse enfraquecimento? O impeachment é algo que pode ser colocado na agenda revolucionária? Bem, antes de mais nada, é necessário entender um conceito fundamental do Nico Polantzas, chamado de bloco de poder ou bloco hegemônico. Bloco hegemônico, ele nos permite entender como as classes que dominam, ou seja, que controlam o processo social, que dominam, que fazem a dominação da sociedade capitalista, como é que elas estão dispostas e como estão se movimentando dentro da política. No caso do governo Bolsonaro, né, e das frações de classe que levaram ele à vitória, a gente pode traçar 4 frações de classe que são fundamentais, que sustentam, né, o bloco de poder do seu governo. São eles: o grande varejo do capital, né, representado aqui na figura execrável, né, do velho da Havan; a alta cúpula da igreja evangélica, né, que também são setores empresariais, inclusive com forte influência não só na esfera econômica, mas na esfera política e na esfera da mídia. Vale lembrar, por exemplo, a Record como um grande apoiador de mídia do governo Bolsonaro. Os militares, né, caracterizado por alguns como partido fardado, né, que, vale lembrar, tem se infiltrado em várias frentes do Estado no governo Bolsonaro. Inclusive, há um número, né, inclusive bastante citado pelo Jones Manuel, de que existe hoje, né, no governo Bolsonaro, em vários setores do Estado, mais militares do que na época da ditadura empresarial militar de 1964. Então, é um dado muito significativo e relevante para pensarmos um cenário da militarização do Estado na atualidade. E por último, o setor do agronegócio, né, que é um setor um setor da classe dominante brasileira com forte influência na política e que já vem há um longo tempo ocupando esse bloco de poder, não só no governo Bolsonaro, mas nos governos que o antecederam. O fato é que de todos esses, apenas o setor do agronegócio é que parece que teve um pouco da sua relação com o governo abalada. E o fato que parece ter causado esse estremecimento foi justamente a postura, né, horrível, né, do filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ao fazer duras críticas, né, inclusive sem nenhuma fundamentação, à China, que é um dos principais parceiros comerciais e, portanto, justamente nesse setor do agronegócio do Brasil. Tanto que inúmeros segmentos, né, da mídia fizeram também fortes críticas ao Eduardo Bolsonaro, naquele episódio lamentável onde ele coloca no Twitter que a pandemia do coronavírus, na verdade, é um vírus, né, do Partido Comunista Chinês, e que gerou principalmente uma reação muito ferrenha do grupo Band, né, que é liderado pelo grupo Saad, que é um dos grandes proprietários, né, de terra, portanto, do latifúndio e do agronegócio, né, no Brasil. Então, se apenas esse setor teve um pouco da sua relação estremecida com o governo, esse enfraquecimento não se deu num nível tão agudo
como alguns intelectuais e especialistas e analistas estão colocando. E é justamente nesse cenário que a pauta do impeachment começa a entrar em voga. No entanto, é importante que a classe trabalhadora lembre que na linha de sucessão de um possível processo de impeachment, o primeiro apto a assumir é o general Mourão, que inclusive pode dar racionalidade ao processo antipovo, né, da agenda de Paulo Guedes, e pode também, digamos assim, preencher as lacunas deficitárias, né, da ignorância do governo Bolsonaro. Nesse sentido, eu penso que o impeachment ainda é algo que precisa ser discutido amplamente e com muito cuidado. O elemento, na realidade, que vem suscitado essa pauta foi justamente, né, essa perspectiva que alguns países vêm adotando de políticas ou de renda mínima ou de alguma renda básica, paga salário no período da quarentena, ou seja, um mínimo, um básico ali de infraestrutura social para que uma fração de classe, para que alguns grupos, né, da classe trabalhadora, em alguns países mais, em outros menos, possam aí, através desse amparo do Estado, ter uma espécie de colchão material, ou seja, condições básicas, né, para que possam, portanto, exercer a sua função de força de trabalho dentro do sistema capitalista. Algumas teses vêm, portanto, defendendo que uma das tendências seria justamente uma superação dessa estratégia de acumulação neoliberal, né, e a sua substituição por um retorno do modelo keynesiano. Eu confesso que eu tenho bastante discordância com essa tendência, né, com essa tese colocada como tendência, por alguns elementos. Primeiro, é importante entender que o neoliberalismo não é só uma política econômica, né? Ele é uma estratégia de acumulação que se dá principalmente com mais voracidade na periferia do sistema capitalista. Ou seja, todo esse cenário da desregulamentação, das imposições do mercado, das privatizações, da internacionalização ou da transnacionalização da economia dos países da periferia, da abertura comercial, a entrada de setores empresariais do grande capital global, tudo isso, na verdade, está dentro, né, da estratégia de acumulação, né, do sistema capitalista nas periferias. Função essa que é nada mais, nada menos que a transferência de valor da periferia para os centros capitalistas. E o mecanismo de transferência de valor é justamente a superexploração da força de trabalho, em que um dos seus instrumentos e mecanismos é a expoliação dos seus direitos sociais. Daí a utilização do conceito de David Harvey, principalmente para explicar a periferia, as formas de acumulação da periferia, onde ele chama de acumulação por expoliação. Portanto, neoliberalismo também poderia ser chamado no Brasil de liberalismo periférico, que inclusive é o termo utilizado pelo professor Rodrigo Castelo. E no liberalismo periférico, toda modernização neoliberal, ou seja, toda reforma, na verdade é renovação do atraso. Isto é, tentar contornar os processos de barbárie com mais barbárie. É esse pressuposto que sustenta a tese de esgotamento civilizatório do sistema capitalista em sua fase tardia, né, ou em sua fase neoliberal. Portanto, esses elementos eles põem em xeque qualquer perspectiva, qualquer sonho, qualquer utopia de um possível giro, né, de um possível retorno keynesiano dentro do sistema capitalista. Até porque as estratégias que estão sendo tomadas pelos diferentes países e essa própria ideia da renda básica ou de pagamento de salário para o trabalhador ficar na quarentena precisa ser lido a partir de uma chave analítica, que é justamente a relação entre capital e trabalho. A relação capital-trabalho é importante porque ela mostra como na sociedade capitalista o capital ele submete, né, o trabalho a fim de explorar,
de espoliar e de transferir riqueza, ou seja, o trabalho ele transfere riqueza para o capital. Portanto, qualquer perspectiva real de redistribuição seria o movimento inverso: retirar, né, expropriar a riqueza que o capital tira do trabalho e aí no processo inverso fazer a redistribuição. Isso no Brasil, por exemplo, quer dizer reforma tributária e reforma agrária, que é hoje no Brasil os principais mecanismos de extração de riqueza do trabalho em relação ao capital. Então, qualquer perspectiva redistributiva real, não falsa, teria que enfrentar esses dois mecanismos de extração de riqueza. A premissa da renda básica, ela não parte dessa ruptura, dessa superação, né, em redistribuir a riqueza do capital para o trabalho. Pelo contrário, é uma redistribuição dentro do trabalho. Ou seja, ela não enfrenta os mecanismos de extração de mais-valia presentes no capital. E qualquer giro keynesiano, minimamente, tem que tocar nessas questões, né? Basta lembrar que o próprio Keynes, né, ele, na sua teoria, ele colocava que o Estado ele tem justamente a função de ser esse mediador entre o capital e o trabalho, ou seja, ele tem a função de tentar gerir a situação para que as formas de extração do capital não façam o trabalho sucumbir. Então o Estado teria, portanto, essa missão de fazer uma espécie de pacto redistributivo, e aí através de políticas sociais, de infraestrutura, de salário indireto e por aí vai. E isso jamais foi feito no Brasil. Inclusive no próprio governo Lula, o que aconteceu foi uma redistribuição intra-trabalho, ou seja, entre trabalhadores, no qual os trabalhadores com maiores rendas são achatados, ou seja, são puxados para baixo em função dessa redistribuição. Então, o que aconteceu no governo Lula foi, na verdade, um achatamento, né? Ou seja, uma equalização só que para baixo. Não é por acaso que a classe média odeia o governo Lula e odeia o PT. Portanto, um giro keynesiano para enfrentar os mecanismos de extração do capital em relação ao trabalho, que no Brasil, lembrando, se dá principalmente pela via financeira e pela terra, teria que levar adiante algumas consequências, tais como nacionalização da economia, estatização de setores estratégicos e de empresas, ampliação do parque industrial em coordenação com as universidades e com um empresariado, digamos assim, né, nacionalista, e uma fortíssima, sem nenhuma piedade, regulação, né, do capital financeiro parasitário. Portanto, né, eu entendo que na agenda atual, né, dentro da estratégia de acumulação do capitalismo para a periferia, não há nenhuma brecha para esse tipo, né, de retorno keynesiano. Melhor, um retorno que nunca existiu. Pelo contrário, né, enquanto tendência, a leitura que eu faço é de que podem intensificar, né, os processos de barbárie da acumulação neoliberal, ou do liberalismo periférico, ou da acumulação por expoliação, inclusive aprofundando um elemento central, né, na minha compreensão nos últimos anos, que é a vigilância da vida social. Principalmente agora, né, com esses processos de epidemia, de adoecimento. Então, eu entendo que o Estado possa, inclusive, intensificar os seus mecanismos de coerção, né, e de controle, aquilo que Foucault chamou de biopolítica, ou seja, controle da vida, principalmente da pobreza, no sentido de fazer a gestão da vida social, a gestão e o controle da pobreza, em função das demandas acumulativas do sistema capitalista. Portanto, a gente pode assistir inúmeras políticas sociais com forte cunho de monitoramento, de vigilância sobre o discurso do cuidado, da assistência. Obviamente que isso também possibilitado, né, por esse boom das novas tecnologias, né, da comunicação e da informação, onde todos nós temos a nossa vida nas mãos do Estado capitalista. Não é nenhuma novidade que
nós temos, né, no âmbito global, uma disputa pela hegemonia que vem ganhando cada vez mais novos capítulos entre Estados Unidos e China. E os processos de crise que o sistema capitalista vem experimentando nos últimos anos vem deslocando, digamos assim, a hegemonia, né, dos Estados Unidos justamente para a China, enquanto um país que vem dentro desse processo, né, na escalada, no galope das crises, se projetando como um país que consegue enfrentar, né, que está melhor preparado para enfrentar as intempéries, né, das crises capitalistas melhor que os Estados Unidos. E justamente o coronavírus deixou isso ainda mais visível. Enquanto a China vem sendo noticiada, né, no mundo todo como um país que conseguiu ter um certo êxito e uma eficácia muito rápida no combate ao coronavírus, os Estados Unidos, por outro lado, vem sendo desmoralizado dentro do cenário da pandemia. Isso começa a ser demonstrado, por exemplo, nas primeiras medidas que os Estados Unidos tomam de primeiro salvar o capital e depois, se der, salvar o trabalho. Enquanto isso, também é mostrado um conjunto de deficiência do país da América para combater a epidemia. E isso justamente pela forma como os Estados Unidos permitiu que a especulação, né, e a indústria e o mercado da saúde se alojasse no país. Entre os governos Reagan, de Ronald Reagan e de Bill Clinton, por exemplo, os Estados Unidos diminuíram em seus leitos de hospitais em quase 40% do ano de 1981 até 1999. Apenas 8 estados norte-americanos têm condições de tratar o mais de 1 milhão de idosos existentes no país. O fato é que a prevenção, a lógica da prevenção no sistema de saúde, ela não é rentável do ponto de vista dos acionistas da indústria farmacêutica. Na contramão disso tudo, a China, além de ter conseguido dar conta, né, da epidemia de uma maneira rápida e eficaz, por conta da forma como o Estado, né, ele gera a economia, mesmo as empresas privadas foram pressionadas a contribuir, né, com a gestão humanitária e coletiva da doença. Uma empresa da China, a BID Auto, ela chegou a produzir 15 milhões de máscaras por dia para poder dar conta, né, para poder fazer a contenção da contaminação do vírus. Sem falar que a China ofereceu ajuda a 82 países. Nesse sentido, uma tendência que se escancara, que se abre, é a possibilidade, né, de um conflito cada vez mais hostil, violento e aberto, que ponha o mundo, né, e Estados-nação num cenário de instabilidade por conta dessa disputa entre Estados Unidos e China. Um elemento histórico muito interessante, né, trazido pelo Márcio Postman, é que, primeiro, três fatores fazem o país hegemônico: moeda de curso internacional, centro dinâmico do sistema capitalista, né? Centro dinâmico diz respeito ao centro tecnológico produtivo e técnico, tecnológico e produtivo, e o poder bélico militar. Nos parece que os Estados Unidos vem perdendo tanto a força da sua moeda de curso internacional, como o centro dinâmico técnico tecnológico dos Estados Unidos, que estava nos Estados Unidos, vem sendo deslocado para a China, né, como uma grande potência, né, do ponto de vista técnico e tecnológico. Uma vez que 1/4 da produção industrial global, né, quase são 19%, é só da China. Então, o Postman vai nos lembrar, né, dentro desse elemento histórico, que sempre que esse centro dinâmico ele foi deslocado para outros países, né, sempre que a hegemonia ela mudou de lugar, mudou de território, foi acompanhada de grandes guerras. E nesse processo, o coronavírus ele também aprofunda o próprio conflito ideológico, né, entre os dois países, que também é algo comum, né, quando você tem essa disputa por hegemonia. Então, por isso que cresce cada vez mais, né, discursos norte-americanos associando o vírus à China, associando o vírus a uma arma comunista, né? Quer dizer, uma velha tática chauvinista
de criar um inimigo externo, né, e associá-lo a algum mal, né, presente na atualidade. O coronavírus não é a primeira e nem será a última catástrofe do sistema capitalista. Portanto, para além da mudança de hábitos, de comportamento, como lavar as mãos e ter mais cuidados de higiene, nós precisamos mudar a nossa consciência, os nossos corações, rumo à superação de um sistema que já está esgotado, enquanto ainda houver tempo.